Olá pessoal, tudo bem? Canal Estude Comigo Brasil. E hoje, na questão aleatória número 81, vamos corrigir uma questão da banca Sebrasp, que foi aplicada no dia de ontem, hoje 5 de junho, ontem 4 de junho de 2023. Foi aplicada para a Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso, conhecida como AGER Mato Grosso. Essa questão ela foi aplicada para diversos cargos de analista, e é uma questão de nível superior. Reparem que nessa questão eu coloquei o carimbo de nível hard para essa questão. Hoje, dia 5 de junho, segunda-feira, já cheguei cansado do serviço, mas quando eu me deparei com essa questão, eu não consegui parar de pensar em publicar essa questão para vocês. Porque é uma questão daquelas que você tem que salvar no seu caderninho de estudo. São questões do tipo do Sebrasp, e onde você menos espera, numa prova assim não tão conhecida, não tão divulgada, aposto que muitos de vocês assim como eu, nem sabia dessa agência, você vai se surpreender com o nível dessa questão e com o conhecimento que ela pode te agregar para as próximas questões. Mas chega de falar, vou colocar aqui a vinheta do canal rapidamente e já volto com a correção. Vamos lá, sem perder mais tempo, até porque já está quase meia-noite, já estava me preparando para dormir, vamos fazer aqui a questão que nessa prova foi a questão número 8 dessa prova da AGER Mato Grosso. A questão diz o seguinte: considere a proposição P, a menos que o sistema funcione, o servidor não entregará o trabalho. Assinale a opção Q apresente uma proposição equivalente a P. Letra A. Se o sistema funcionar, o servidor entregará o trabalho. Letra B. Se o sistema não funcionar, o servidor não entregará o trabalho. Letra C. O servidor entregará o trabalho a menos que o sistema não funcione. Letra D. O sistema funciona e o servidor entrega o trabalho. E letra E. Quanto mais o sistema funcionar, mais trabalho o servidor entregará. Bom, esse tipo de questão muito estilo CESP, questão teórica de raciocínio lógico. Não está pedindo aqui para você valorar, não está pedindo aqui para você fazer tabela verdade, não está pedindo para você comprovar se aquele argumento vai ser verdadeiro ou vai ser falso. Nada disso. Aqui está um estilo de questão que a banca quer saber se você consegue traduzir uma proposição lógica em outra, ou traduzir uma proposição lógica na nossa querida língua portuguesa, que é tão difícil aí da gente trabalhar. São formas diferentes de você dizer a mesma coisa. E aí o bicho pega se você não tiver aí um conhecimento teórico, tiver fazendo questões anteriores, já tiver visto esse assunto, você vai tentar deduzir ali na hora qual que é a melhor alternativa, mas você não vai ter aquela convicção na hora de resolver. A partir dessa correção aqui, você vai ter certeza do que marcar quando cair essa expressãozinha aqui, a menos que. Então, ele quer que você diga qual proposição equivale à proposição P, que começa assim: a menos que o sistema funcione, o servidor não entregará o trabalho. Vou repetir aqui a frase, a menos que o sistema funcione, o servidor não entregará o trabalho. Então, lá nos primórdios, certa vez que eu estudei matemática, eu lembro de ter visto esse tratamento, esse a menos que, num livro que eu havia estudado, que um professor tinha me recomendado. E eu fui atrás dessa informação. E aqui eu já vou disponibilizar para vocês de onde estou tirando o conceito que eu vou responder essa questão. Olha só,
esse livro aqui, ó, Matemática Discretas e Suas Aplicações, que eu acho que já está na 8ª edição, essa capa aqui foi da 6ª edição, de Kenneth H. Rosen, mas o pessoal costuma falar só de Rosen, né, um matemático aí americano, norte-americano. Ele tem esse livro que ele explica sobre teoria dos números e diversos assuntos aí ligados diretamente a raciocínio lógico. E aí, esse termo a menos que, ele justifica isso, e eu vou mostrar para vocês aqui, ó, lá na página 6 do livro. Então você vai pegar esse texto que eu estou passando aqui para vocês, ou se você quiser, você procura esse livro, não sei se você vai encontrar ele disponibilizado aí para baixar ou não, mas procura esse livro e você vai ficar assim impressionado com o tanto de conteúdo que tem para você estudar. Mas eu já fui direto aqui ao ponto, onde nós temos o assunto que fala de a menos que. Então, tá aqui, ó. Nessa página 6, ele fala justamente sobre o quê? Condicional. Então aqui eu já estou dando um spoiler, que a resposta dessa questão tem a ver com condicional. Então a gente ficaria aqui, ó, entre as letras A e B, ok? Então ele fala lá, ó, sejam P e Q proposições, a proposição condicional P então Q é a proposição se P então Q. A condicional P condicional Q é falsa quando P é verdadeira e Q é falsa. É a nossa famosa Vera Fischer, né, que a gente sempre comenta aqui no canal. E verdadeira em qualquer outro caso. Na condicional P condicional Q, P é chamada de hipótese, ou antecedente ou premissa, e Q é chamada de conclusão ou consequência ou consequente. Já pulando lá para a última linha, depois vocês podem ler o texto aí completo, ele está falando ali no final, ó, você pode encontrar algumas das seguintes formas para expressar a condicional. E aí ele fala, se P então Q, se P, vírgula Q, P é suficiente para Q, se P, Q, quando ocorrer P, já teve provas aqui no canal que a gente corrigiu usando quando, né? É uma situação também de escrever outra forma o se então. Depois ele colocou uma condição necessária para P é Q, e aí vem o Q a menos que não P. Então vamos lembrar disso aqui, ó, Q a menos que não P. Vou anotar aqui, ó, no cantinho aqui, ó, vou tirar aqui da frente, Q a menos que, deixa eu apagar essa linha aqui, que apareceu de intruso aqui, a menos que não P. Então, ele está falando que se você pegar uma condicional P, condicional Q, né, que é o que o livro lá nos diz, do Rosen, ele fala que outra forma de você falar P condicional Q é Q a menos que não P. E tem mais uma parte aí complementando a informação. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ainda na página 7. A expressão a menos que é frequentemente usada para expressar condicionais. Observe que Q a menos que não P significa que não P é falsa, então Q deve ser verdadeira. Ou seja, a proposição Q a menos que não P é falsa quando P é verdadeira e Q é falsa. Mas é verdadeira em qualquer outro caso. Ou seja, é o nosso se então, que a gente só tem a situação falsa em uma única situação. Consequentemente, Q a menos que não P e P condicional Q tem o mesmo valor verdade. Então ele termina de explicar, aí lá no livro ele coloca alguns exemplos citando Q a menos que não Q, mas isso daqui, essa informação já é suficiente para reforçar aqui qual vai ser a nossa resposta. Acontece que Q a menos que não P, a gente vamos marcar aqui, ó, a menos que não P. Então, o não P está na frente aqui, ó, do termo a menos, ok? Só que o CESP, ele ainda dificultou aqui um pouquinho, ele não usou na mesma ordem que está aqui no exemplo do livro. Ele colocou primeiro o a menos que o sistema funcione, o servidor não entregará o trabalho. Mas o a menos, ele nos indica que esse aqui, ó, deveria ser o nosso P. Não confunda com esse P aqui, tá? Esse P que é o do livro lá, que estava P condicional Q. Então, a menos que o sistema funcione, seria o nosso P. Então, a gente vai transformar isso aqui, ó, numa condicional. Então, a gente vai pegar
Q a menos que não P, o não P é o nosso P, então a gente vai colocar se o sistema, ó, aqui é não P, então isso aqui pra gente é como se fosse não P, sistema funcione é não P. O que é o P? Seria sistema não funcionar, a gente vai negar não funcionar. Se o sistema não funcionar, ok? Estou fazendo aqui, ó, de acordo com a teoria lá do Rosen. P condicional Q é Q a menos que não P. Então eu peguei o que estava à frente do a menos e coloquei aqui. E o Q vai ser o então. Quem que é o Q? Essa outra parte aqui, ó. Servidor não entregará o trabalho. Só que aqui eu não tenho sinal negativo, então eu vou só repetir. O servidor não entregará o trabalho. Fizemos aqui a tradução de Q a menos que não P. Se o sistema não funcionar, o servidor não entregará o trabalho. Se o sistema não funcionar, o servidor não entregará o trabalho. Então eu repeti exatamente o que estava aqui. Resposta correta, letra B. É complicado? É. Não foi à toa que eu dei o carimbo aqui para essa questão de nível hard, porque é uma questão pouco comum e que você pode se deparar com ela em alguma questão futura do Sebrasp, de verdadeiro ou falso, né, de certo ou errada, na verdade, uma errada numa certa. E aqui não, aqui foi numa prova de múltipla escolha, mas realmente uma questão que, no meu entendimento, por ter essa parte conceitual muito forte, é uma questão hard, merece esse carimbo, e a gente verifica, deixa eu tirar aqui esse símbolo de hard, verifica aqui, ó, no gabarito do Sebrasp, essa questão foi a número 8. Tá aqui, ó, AGER, né, foi prova aplicada para analista administrativa, analista administrativo de ciências contábeis, analista regulador, todos esses analistas reguladores aqui, ó, engenharia elétrica, perfil engenharia sanitária, todos esses cargos aqui efetuaram essa prova com essa questão. A resposta correta, ó, questão 8, letra B, ou seja, a aplicação da teoria que está aqui, ó, bateu com a resposta que o Sebrasp, e não duvido muito que ele tenha recorrido ao livro aí do Rosen para fazer essa questão. É um livro muito utilizado em universidades, né? Então você sabe que o Sebrasp ele tem uma ligação ali com a Universidade de Brasília, surgiu lá dentro. Então são pessoas que possuem mestrado, são professores bem dessa área acadêmica. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou da dica, se você gostou dessa correção, deixe aí seu like, aproveite para se inscrever no canal. Eu vou dar aqui meu boa noite para vocês, porque já são quase meia-noite. Eu comentei aqui no vídeo que eu estava fazendo essa questão hoje, segunda-feira. E até a próxima.